não possamos se desvirtuar, mas possamos estar realmente no culto, louvando a esse Deus. Nós queremos fazer uma oração antes de iniciar. Feche seus olhos aí nas suas casas e vamos falar com o Senhor. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelos momentos que aqui estamos. Viemos te adorar, viemos bendizer o teu santo nome. Porque tu és um Deus, ó Pai, um Deus maravilhoso, um Deus que tem estado conosco em todos os momentos na nossa vida, Senhor. Deus, nós te pedimos neste momento, Deus, vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, e que possa tocar no coração de cada um, ó Pai, que possamos ser aqui, ó Pai, apenas vasos, ó Pai, usados diante da tua presença, para transmitir aquilo que o teu Espírito, ó Pai, quer que seja transmitido nessa noite. Deus, essa é a minha oração, por meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este mundo vai
Estou triste, minha fé está em ti. Tuas mãos sustentam o céu, que sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Essa fé está em ti, Senhor. Tuas mãos guiarás, Senhor. Tuas mãos sustentam o céu, e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amado Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque, Senhor, em tudo que está acontecendo, Senhor, temos sentido a mão do Senhor na vida de cada um, Senhor, porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida dos teus servos. Deus, nós estamos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que tem feito grande obra em nossas vidas, Senhor, e na vida de muitos, ó Pai, que temos visto, Senhor, o teu poder, a tua glória se manifestar, Senhor. Continue, Senhor, falando com o teu povo, ó Pai, nesta noite, através da pregação, Senhor, através da palavra, Senhor. Possamos, ó Pai, realmente, Pai, estar com nossos ouvidos, ó Pai, abertos, Senhor, e atento, ó Pai, para a tua mensagem, Senhor, para a tua palavra, Senhor. Jesus, eu só tenho a ti. Nós só temos a ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, Pai querido. Se eu estou triste, Senhor, é o Senhor que nos levanta, Pai. Nossa fé está em ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Nossa fé é somente na tua presença. Sustenta o meu viver, tuas mãos me guiarão até o fim. Eu queria que os irmãos agora em suas casas feche seus olhos nesse momento. E começa a pensar no que o Senhor está fazendo nesse momento, através da sua vida. Olha ao teu redor, o que está acontecendo. O que está acontecendo, irmãos? O Senhor, Ele tem te abençoado. Ele tem te sustentado. E o Senhor não nos abandona. Muitas vezes somos nós que abandonamos o nosso Senhor. Mas eu posso dizer, plena convicção, o Senhor Ele não abandona os seus. O Senhor está diante da tua presença nesse momento. É só você abrir a sua boca
É só você abrir a tua boca e falar com o Senhor. É que muitas vezes nós ficamos calados. Nós ficamos calados e não temos coragem, ó Pai, de falar diante da tua presença que nós amamos a ti, Senhor. Que nós dependemos do Senhor. Que nós somente dependemos da tua presença. Porque sem a sua presença, Senhor, nas nossas vidas, sem a presença do teu Espírito Santo no nosso coração, não somos nada, Senhor. Oh Deus, continue, ó Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Não deixa, Pai, que possamos não ser abalados, ó Pai. Que nada venha nos abalar, Senhor. Deste diante da tua presença. Pai querido, essa é a minha oração, ó Pai. Agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Por tudo, ó Pai. Amém, Senhor. Vou passar para o pastor que estará trazendo a palavra para nossas vidas, que o Senhor venha falar em nossos corações. Amém. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Mais uma vez, nós estamos aí nos reunindo para adorar o nosso Deus, para bendizer o nome do nosso grande Deus. E nós vivemos um tempo bastante difícil, e hoje eu quero pensar num tema que eu entendo que é bastante sugestivo para nós, nos últimos tempos, para nós aqui. Nosso tema de hoje é: uma vida cheia de desafio é o que nos deve motivar a continuar. Então, a gente está vendo aí que muitas coisas têm acontecido à nossa volta, e os desafios, eles têm sido bons muitas vezes, porque eles nos levam a gente para algumas atitudes. Alguns correm, né? Alguns fogem, outros enfrentam os desafios. E quanto mais desafios nós temos, muitas pessoas se saem melhor, né? E importante é que nas horas de crise são os tempos mais importantes, os momentos mais importantes da vida, porque as pessoas se reinventam, as pessoas são mais criativas, procuram vencer mais as situações à sua volta, né? Então, acho que para nós um tempo de desafio é importante, e é isso que tem que motivar a vida das pessoas, principalmente a vida espiritual, né? Se nós não tivermos desafios, a fé, não tem por que usar a fé, né? Então nós vamos usar nossa fé, nós vamos usar nossa criatividade, nós vamos usar muitas coisas quando o desafio chega. Então quero te convidar essa noite para a gente pensar um pouquinho na questão de desafios que enfrentamos. E para isso eu já quero também te convidar para você abrir sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículos 6 ao 9, para a gente partilhar um pouquinho da palavra de Deus, e assim a gente poder também estar preparado para enfrentar os nossos dias, né? São dias difíceis, dias que, se você for dar muita atenção para o que você ouve, para o que você está vendo acontecer à sua volta, muito possível você vai se desmotivar. Então precisamos olhar temas que nos levam, né, ou que nos elevam também diante de Deus, e assim a gente vai dependendo cada vez mais do nosso Deus, e assim então na dependência de Deus fica tudo mais fácil para resolver, né? Nós não estamos simplesmente jogados na terra, né, e a terra no espaço, sem um cuidado, sem nada para nos auxiliar. Nós temos sim o nosso grande Deus que nos auxilia, que nos ajuda. Então, muito boa noite para você, que a graça e a paz do Senhor continue te abençoar, né? Cada um que está
fazendo parte do nosso culto. Nós temos tido aqui tempos memoráveis aqui nos nossos cultos aqui, mas faz falta a igreja reunida, faz falta os irmãos presentes aqui, e muito embora nós tenhamos bons momentos, bons tempos aqui nos nossos cultos online, mas faz muita falta você aqui. Então vamos pedir a Deus que isso seja superado logo e a gente possa então voltar para o nosso momento tão importante, né? Uma coisa nós já sabemos, que o novo normal agora é esse, né? Culto online. Então, independente se voltamos, vamos precisar ainda continuar fazendo os cultos online, porque esse é parte do novo normal, né? Tantas coisas aí que tem acontecido e vai acontecer, e está se falando muito no novo normal. Então eu acredito que isso já seja uma parte do novo normal, culto online. Então vamos nos acostumando com isso, sim, mas não podemos perder a nossa prática da reunião no templo, né? De estarmos juntos como igreja, de, como diz, sentir o cheiro um do outro. Isso é importante, né? A família do Senhor precisa estar reunida, e enquanto isso nós vamos então partilhando daquilo que o Senhor tem nos colocado no coração e também nos ensinado, tem ministrado nossa vida para chegar aqui, né? Então que Deus abençoe a cada um que você está acessando aqui o nosso Facebook, e assim a gente possa caminhar com tranquilidade ali, né? Quero cumprimentar a todos, em especial minha filha, a Tassiane, entrou hoje também. Que Deus abençoe a tua vida, minha filha. E nós continuamos ainda no propósito de que eu e minha família serviremos, né? Mas eu não quero usar no futuro, né? Porque eu possa dizer, eu e minha família servimos ao Senhor, e nós estamos dando passo. Eu tenho percebido Deus abençoando de uma forma tal, aonde Deus tem respondido aos nossos clamores, às nossas orações, para que todos da nossa família possam se render ao Senhor, porque é só ali que nós vamos realmente ter paz, vamos ter harmonia, né? Então que Deus abençoe. Está lá meu netinho Joaquim também, né? E assim estamos juntos hoje fazendo parte no culto da PIBAM, né? PIBAM, Primeira Igreja Batista de Morretes, né? E eu já quero também te convidar você para quarta-feira, nosso culto de oração, na quarta-feira também, 19h30. Nós temos aí um horário que o decreto permite, que é das 19 horas às 20h30, todos os dias da semana. E então nós estamos dentro do horário que o decreto municipal de Morretes permite. Então nós estamos ali na próxima quarta-feira. Mas não esqueça também de participar da Juba, a Juventude Batista, né? A Juventude Batista de Morretes, que são a liderança desta igreja, dos jovens. Temos ali a Fernanda está bastante empenhada, bastante envolvida com o trabalho com os jovens, e nós convidamos você para que no sábado também, às 19h30, você também acesse o Facebook, participe ali, vai no Instagram, Yoshua, né? E ali você vai então fazer parte do grupo de juventude da igreja. Você vai ver ali quanta coisa importante a Fernanda tem colocado, tem estimulado a você a participar, e é um momento muito importante. Interessante que está ali chama ela campanha de oração, né? Está num motivo ali de a semana toda com pautas para serem lidas da Bíblia, né? Com texto da Bíblia, e assim você se envolver. Então, seja forte, corajoso aí, e corajosa também, para que você possa participar da juventude da igreja, né? Então nós estamos simplesmente com as portas da igreja fechadas. A igreja continua ativa, continua trabalhando, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos líderes, né, que estão aí ativos, e faz necessário então que a igreja se movimente e não pare, né? Não pode parar de jeito nenhum. Então, no próximo sábado, a Juba. E no domingo, então, na Escola Bíblica de manhã de novo, às 9 horas da manhã, a gente volta com as nossas atividades. E à noite, né, de costume, às 19h30, então, você também está convidado para fazer parte deste culto. Você vai participar desse culto assim também. E, claro, a gente sempre diz, se você tiver algum pedido de oração, pode colocar no grupo aí, que esse pedido chega até a gente, e a gente vai, então, poder estar junto aí, partilhando da graça do Senhor, orando um pelos outros. Isso se faz necessário, isso é importante, e nós queremos então poder ter esse tempo para juntos estarmos orando, louvando a Deus, intercedendo pela sua vida.
e assim nós queremos continuar, né? Também vamos ter nosso tempo de oração agora, para que a gente possa dar continuidade então na nossa mensagem. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, queremos agradecer porque nos trouxe até aqui. Quero agradecer ao Senhor por cada um que aqui chegou, cada um que está fazendo parte nesse momento, assistindo esse culto. Que o Senhor esteja falando aos corações de cada um de nós, esteja nos preparando também para a mensagem. Eu sei, ó Deus, que o Senhor já ministrou no meu coração, mas eu sei que a cada momento eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da presença do Teu Santo Espírito, para que o Senhor me diga como falar, de que maneira eu vou me expressar, e que realmente, Deus, a Tua palavra alcance corações que estão precisando nessa hora de motivação, estão precisando de sustentação. E eu quero, Deus, poder ser um instrumento nas Tuas mãos, ser o vaso de bênção do Senhor na vida de cada pessoa agora. Por isso eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada um que está nesse momento lá na sua casa, mas estão intercedendo, estão clamando ao Senhor, estão colocando as suas dificuldades diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor esteja, Deus, no nome de Jesus, atendendo, porque é assim que nós cremos, que é no nome de Jesus que nós alcançamos tudo, porque o Senhor nos disse, se orássemos clamando no nome de Jesus, nós seríamos atendidos. Nós estamos fazendo isso porque confiamos no poder, na graça do Senhor na vida de cada pessoa. Por isso, ó Deus, instrui os Teus filhos, instrui as pessoas, sustenta, Senhor, a cada um com a Tua misericórdia, com a Tua mão forte e protetora. Nós pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Mas então, como eu disse antes, o tema para mim é um tema provocativo até, né? Uma vida cheia de desafios é o que nos deve motivar a continuar. E com isso então, Josué capítulo 1 e versículo 6 ao 9. A igreja está bastante acostumada com essa passagem, porque eu tenho até para mim como um jargão até o versículo 9, ser forte e corajoso, né? Seja forte e corajosa, eu trago isso sempre com motivação, porque a palavra do Senhor nos instrui assim, e eu quero também sempre te motivar você, para que você realmente seja forte e corajosa, para você enfrentar os desafios que a vida tem proposto para nós. A vida às vezes tem deixado a gente aí em situação difícil, mas a palavra do Senhor tem nos motivado, a presença de Jesus nas nossas vidas nos motiva, né? Por isso Ele tem dito sempre também, uma que eu constantemente tenho usado, né? Que Ele disse que estaria conosco todos os dias, e nós precisamos confiar nisso para que a gente possa realmente caminhar. Aqui então, para Josué, no versículo 6 ao 9, diz o seguinte: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que promessa no versículo 9. Não te espantes, não se assuste com a situação que nós vivemos nesses dias. E nós temos visto pessoas que realmente, né, têm se enclausurado de uma forma, às vezes até assustadora, né? Está com muito medo. A gente sempre fala, tem que cuidar sim. Não é simplesmente Deus vai me cuidar e não vou dar bola para isso, tenho fé. Tudo bem, Deus cuida, mas nós também temos a nossa parte para fazer, e a palavra do Senhor tem nos ensinado muito sobre isso, para que a gente não vacile, para que a gente não venha, às vezes, dar uma de Tomé, né? Não acreditar que a situação acontece, e depois a situação fica complicada, fica triste, fica ruim, né? Já falei no domingo passado, e volto a lembrar de uma brincadeira que saiu aí no WhatsApp, né?
uma médica passando uma orientação, né, para as pessoas que não cuidam, não se cuidam, não se protegem e por consequência não protegem outras pessoas que estão à sua volta também. Então, no WhatsApp, essa médica dizia o seguinte: você furou a barreira sanitária, fica tranquilo que eu te vejo você lá no hospital. Então, isso é uma realidade. Se a gente não cuidar, fica difícil as coisas. Temos que ter fé, sim, temos que ter fé. E engraçado, interessante, o bom de tudo isso é que aqui Josué, ele vai experimentar esse cuidado de Deus para a vida dele, né? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. O mal está aí? Tá, claro que está difícil, tá, mas não é um motivo para assustar a gente, até porque, se caso, né, der tudo errado para a gente, pode dar errado nessa terra, mas nós temos a convicção de estarmos na presença do Senhor. Então isso tem que ser o que nos motiva a cada dia, a gente enfrentar os desafios e enfrentar com coragem, porque se der errado aqui, nós estamos assegurados na presença do Senhor, né? A gente tem visto muito exemplo de pessoas que têm passado por dificuldade tremenda, mas confiantes, seguros, né, de que se der errado aqui, tem a fé suficiente que está amparado na presença do Senhor. Não há possibilidade de Deus te abandonar. Hoje de manhã na escola bíblica pudemos estudar isso, mas aqui para Josué um momento também bem atípico para a vida dele, porque ele está substituindo nada mais, nada menos do que Moisés, né? E Moisés é o homem amigo de Deus, é o homem que tem uma experiência muito grande com Deus, fala face a face com Deus, tem vivido assim coisas magníficas diante de Deus. E ele tem sido até no momento sido comparado a Deus, né? E próprio Deus vai dizer para ele: você vai falar com Arão, e Arão vai ser o teu profeta, e você vai ser para ele como um Deus. Então, como Deus, não como mas como Deus. Então você vai ter uma autoridade muito grande sobre a vida dele. Mas de repente esse homem morre, e agora Josué tem que assumir a situação, né? E a situação dele nada mais, nada menos também do que fazer o povo entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E não é simplesmente entrar, né? Tem muitas coisas para acontecer, tem muitas batalhas para vencer, tem muitas guerras que eles precisam enfrentar, conflitos externos, conflitos internos, e isso é um momento que põe ele a pensar. E com isso então nós precisamos tomar conhecimento que essa tarefa que Josué tem não é simplesmente passar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã, mas ele já tem que começar, né, para derrubar um exército, derrubar uma cidade, né? Então ele vai marchar em Jericó, vai derrubar Jericó e vai outras batalhas mais, e uma situação bem complicada. Aí ele olha para ele, né? Nós estamos falando aqui já de uma pessoa com uma certa idade, não estamos falando de um jovem, nós estamos falando aqui de uma pessoa de mais ou menos aí, pelo menos uns 60 anos, ou talvez um pouco mais de 60 anos. E uma pessoa nessa idade já não está tão segura para tomar algumas iniciativas, algumas coisas precisa fazer, embora tenha experiência de vida, mas já o vigor não é o mesmo, né? O vigor, a energia não é mais a mesma. Então nós temos que pensar que ele tem essa dificuldade para enfrentar tudo isso. Bom, você já entendeu mais ou menos o contexto, né? Para quem conhece a história do povo voltando do Egito para entrar em Canaã, todo o processo que foi. E agora então, nesse conflito que Josué está, nesse momento que ele está com dificuldade, vem Deus, né? Vem Deus, e o anjo, né, vem e fala com Josué, e vai dando orientações para ele, né? Mostrando para ele que a promessa de Deus vai se cumprir, mas ele precisa tomar alguma atitude. Bom, com isso então, a gente olha que dentro de cada um de nós, né, dentro das dificuldades que nós enfrentamos, os desafios são muito grandes, e esses conflitos vão acontecendo, conflitos espirituais acontecem no interior das pessoas, né? Esses conflitos podem vir diante de um novo emprego, um desafio, às vezes no próprio emprego que você tem, um curso um pouquinho mais
avançados, são desafios, a constituição de uma família, um casamento, né? um empreendimento que a pessoa vai abrir, e isso muitas vezes traz para a pessoa uma desestruturação emocional, né? E se a pessoa não tiver condições para isso, então ela começa, ao invés de avançar, ela começa a regredir, e se não avança, mas também não regride, às vezes ela para no tempo também, né? E fica ali esperando as coisas acontecer, né? Quero ver o que isso vai dar, como é que eu vou fazer, e fica se limitando a certas coisas. Uma vantagem é que quando a pessoa se propõe a fazer alguma coisa, é uma situação, porque ela já se preparou psicologicamente, emocionalmente, então ela vai. Mas quando é colocada a situação para ela, né? Quando alguém diz para você o seguinte: olha, você tem que desenvolver um sistema, você tem que criar uma vacina aí para combater o coronavírus, né? Olha que desafio, que coisa mais complicada esse negócio, né? Você tem que fazer alguma coisa que vai favorecer a tua nação. E aí o desafio é muito grande, e às vezes a pessoa não está assim tão preparada para aquilo, então ela começa então a se diminuir. E foi o que aconteceu com Josué. Você precisa fazer o povo entrar na terra de Canaã. E o desafio para ele então é grande, e ele começa a olhar para ele, né? É o que a gente faz. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei muitas vezes por essa experiência de ter que olhar para mim e dizer: será que eu sou capaz? Será que eu dou conta desse negócio? Será que eu vou saber fazer esse negócio? Eu já quero deixar aqui bem claro uma coisa tão simples, que talvez os jovens, os adolescentes vão dizer: mas como é que pode mesmo, né? Não saber fazer isso, né? Mas eu e outros pastores, a gente tem se batido muito com esse tempo aí, esse novo tempo aí, com a questão da tecnologia, né? E agora até estava ouvindo comentários que são fases da vida, né? Um gosta do Facebook, os mais velhos, né? Outros já do Instagram, outros não sei do que, tanta mídia que tem por aí. Então, para nós esse é um desafio. Hoje, para você fazer um culto chegar na tua casa, não é tão simples assim para nós, né? De repente você é adolescente diz: mas que moleza, né? Você jovem diz: não, como é que pode? Uma coisa tão simples. Para nós não é tão simples, é bem complicado esse negócio. Então, às vezes, a gente começa a olhar então para nossas limitações, né? E das nossas limitações a gente fica: não sei fazer, não há possibilidade, né? Eu não vou conseguir. Não tem jeito. E se for alguma coisa que tem um esforço físico, você diz: não, eu sou fraco, não dá. Isso aí para mim não vai dar certo. Eu não tenho condição, eu não tenho altura, não tenho resistência física, não tenho energia para isso. E a gente começa então a ver algumas situações que vai fazer com que você emocionalmente se diminua. E nesse diminuir emocionalmente, tira a tua capacidade de pensar muitas vezes. Você não tem condição, às vezes, de vencer os obstáculos que você está enfrentando pela frente. Por quê? Porque você se limitou, você se colocou numa situação onde você não precisaria estar, né? Então, Josué, acontece isso com ele também. E com isso, então, a gente olha que homens importantes da Bíblia, homens que fizeram diferença, não só para o seu povo, não só para a sua nação, mas fizeram diferença que chegou até a mim e até a você. E hoje nós estamos falando desses homens. Por exemplo, Moisés, quando Deus chama ele, ele vai então achar um monte de problema. Não, Senhor, para mim não dá, Senhor, né? Vamos pensar diferente. E ele começa então a questionar com Deus. E ali em Êxodo você vai ver alguns momentos onde ele começa então reclamar, né? Falar com Deus algumas coisas que não dava, né? Por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 1 e até o 4, até o capítulo 4, versículo 16, vai ter ali o chamado de Moisés, e vai ter também ali as objeções de Moisés. No capítulo 4, do versículo 1 ao 16, vai ter algumas objeções. E Moisés começa então a questionar com Deus, né? Ele diz o seguinte: quando Deus chama ele, né, no capítulo 4, versículo 1 diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha uma desculpa que Moisés começa a colocar. Primeiro ele vai questionar muitas coisas, né, com Deus. E aí ele começa então a colocar alguns questionamentos pontuais. Ele diz: olha, com esses questionamentos Deus não vai me querer para a situação, não vai dar certo para mim. Mas ele esquece que os primeiros 40 anos da vida dele, ele foi treinado no palácio.
Ele sabia falar assim, né? Então, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus diz, não, vamos dar um jeitinho aqui, Moisés, fica tranquilo que eu vou dar uma resposta para você bem tranquilo, e o pessoal vão acreditar em você sim. E aí Deus faz 2 provas com ele, né? Primeiro diz, o que você tem na tua mão aí? Eu tenho um bordão, tenho um cajado. Tá bom, então joga esse cajado no chão. Aí Moisés joga o cajado no chão, o bordão no chão. E o cajado se torna uma serpente. E aí ele corre, começa a ter medo da serpente. Na verdade é o cajado, né? Mas Deus transforma esse cajado numa serpente. E ele começa a correr e diz, o negócio é sério. Aí, mas Deus diz, calma um pouquinho, coloca a tua mão no peito aí. Ele coloca a mão no peito e aí tira a mão do peito. Quando ele tira, está leprosa a mão. E aí Deus diz, coloca de novo a mão no peito. Ele coloca de novo a mão no peito. Quando tira a mão do peito, a mão está sarada, está curada, não tem mais lepra. Olha que prova, né? E ele diz, não, Senhor, mas não dá certo esse negócio aqui. Então ele vai ainda questionar um pouquinho mais, né? Aí ele diz, Senhor, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não sou muito bom nesse negócio aí. E aí que ele vai esquecer, né? Que ele foi preparado lá no palácio, né? Com a filha... Foi a filha do faraó que criou ele, e ele então por 40 anos ele tem uma vivência, ele tem uma experiência. As primeiras formações dele, o livrinho branco na memória dele foi escrito com os conceitos do palácio, foi escrito com os conceitos da corte maior. Então, Senhor, esse negócio não dá para mim. Deus, dá sim, rapaz. Deus vai conversando com ele, né? Ele diz, manda outro, eu não quero ir. Deus já começa então a ficar um pouquinho assim chateado com Moisés, né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, você pode ir sim. Então no versículo 14 já diz que Deus já não está mais tão chateado, já está bravo mesmo. E diz no versículo 14 do capítulo 4 de Êxodo que a ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse, não é Arão teu irmão levita? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe exporás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E aí, no versículo 16, ele diz, ele falará por ti ao povo, ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aí no versículo 17, Deus fecha a questão com ele. Toma, pois, este teu bordão na tua mão, com a qual lhe has de fazer o sinal. Agora Deus já não está mais conversando com Moisés. Vai, rapaz, você está preparado. Você tem os milagres, você tem o auxiliar, teu irmão, que é o teu irmão, a pessoa a quem você conhece bem, e você tem condições sim. Toma teu cajado e vai. Então Deus simplesmente fez com que ele fosse e fizesse o que a história que nós conhecemos. Mas nós olhamos também um outro homem que é muito importante também, Isaías. Isaías também no capítulo 6, ele vai ter ali um confronto também. E antes dele ser comissionado, os anjos também vêm. E os anjos, ele vê os anjos louvando, adorando a Deus, vê os anjos envolvidos na celebração, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. E ele fica olhando para aqueles anjos e ele diz, miserável de mim, perdido eu sou um homem pecador, vivo no meio de um povo pecador, um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo também de lábios impuros. Ele diz assim, olha, eu não estou preparado para esse negócio também não. E aí logo em seguida já o texto relata que Deus vem e diz para Isaías, a quem enviarei? E ele tão emocionado com aquela situação, vendo os anjos ali louvando, adorando a Deus, e nesse momento, enquanto os anjos estão quando ele fala que ele é um homem pecador, vive no meio de um povo de lábios impuros, ele é de lábio impuro, um anjo toma um tenaz. Lembra-se que Moisés corria do cajado, e agora Isaías, o anjo pega uma tenaz com a brasa, pega uma tenaz com uma brasa e vem e encosta na língua, não é no lábio não, toca na língua de Isaías. Então Isaías agora, ele se sente purificado,
E ele aceita então o convite do Senhor. A quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente olha que esses desafios são desafios bem pontuais, e vamos voltar um pouquinho daqui a pouco nessa questão dos desafios, porque também Jeremias vai se questionar: Senhor, eu não consigo, eu não posso ir falar para o povo de Israel, eu não posso falar para o povo, eu sou uma criança, eu não tenho condições nenhuma. Ele fala uma criança porque ele devia ter ali entre 15 e 20 anos, né? E para essa idade, para o povo judeu nessa época, é uma idade ainda muito nova, né? Porque o homem se torna adulto a partir dos 30 anos naquela época. Então ele realmente era uma criança, e ele vai falar: Senhor, me deixa fora desse negócio, eu sou uma criança. E Deus diz: olha, não diga, você não é uma criança. Então esses conflitos que tem dentro da gente são conflitos que nós criamos, situações que nós deixamos tomar conta da gente, né? E daí, com esses desafios, vem os nossos temores também. A tarefa é muito grande para mim, sozinho eu não vou conseguir, né? Essa é uma tarefa para outra pessoa, essa tarefa é do mundo espiritual, não é para mim, eu não estou tão preparado para isso, né? Já pensou eu ser pastor? Como é que eu vou ser pastor, vou ser missionário? Como que eu vou falar do evangelho para uma pessoa? Como que nesse tempo onde pessoas estão perdendo esse querido, eu vou falar para essa pessoa? Eu não tenho condição. E às vezes no momento de luto você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. Às vezes, simplesmente chegar, dar um abraço, chorar junto com a pessoa, já é o suficiente para aquilo, para ajudar a pessoa, né? Então, os nossos desafios, eles às vezes nos levam dessa forma, onde a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Precisa tomar cuidado bastante com isso, né? Então, a tarefa é importante, sim, porque o próprio Deus, ele nos diz no versículo 9 de Josué, ele nos diz o seguinte: não temas, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Então a gente voltando um pouquinho para a questão desses homens que estavam com esse conflito espiritual. Por que um conflito espiritual? Porque Moisés, ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, tanto que ele creu que a hora que Deus disse: pega a serpente pela cauda, ele foi e pegou. Se ele não cresce em Deus, ele já não ia nem só jogar o cajado, ele não ia jogar o bordão. Deus não vai conseguir mesmo, então não vou fazer. Mas não, ele cria, ele jogou. E a hora que Deus disse para ele: pega agora o bordão pela cauda, pega a serpente pela cauda, ele foi e pegou. Então, sinal que ele também cria em Deus. Pensa numa situação aonde que Isaías, pensa você, alguém chegar com uma tenaz, com uma brasa viva e levar para sua boca, você não vai correr? Claro que corre. Mas ele estava nesse momento confiante de que ali era o anjo do Senhor, era o Espírito de Deus fazendo acontecer algo na vida dele, cuidando dele, transformando ele. Então esse conflito espiritual existe justamente por causa disso. Nós temos a humanidade, né? Mas nós continuamos crendo no nosso Deus. Então nós temos que superar essa situação, né? Para a gente poder vencer os nossos obstáculos, vencer as nossas crises, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Obrigado. Faz parte assim do nosso dia a dia. Então não é que você está em conflito porque não crê. Você crê em Deus, crê sim, mas precisa vencer algumas coisas da nossa humanidade. Nós precisamos ser isso, né? Então a gente vai ver o seguinte, né? Para ser uma fortaleza espiritual, o que precisa? Se eu quero realmente ser como Moisés, se eu quero ser como Isaías, se eu quero ser como Jeremias, se eu quero ser como esses homens do passado, hoje em dia nós temos muitos homens que são homens e mulheres, que são pessoas que fazem um trabalho ministerial excelente, maravilhoso. Você pode dizer: por que eu não sou como essa pessoa? Porque você está faltando algumas coisas, são processos. As pessoas não ficaram famosas, né? No mundo evangélico, no mundo cristão, simplesmente porque ficaram. Isso foi um processo, foi um trabalho que foi acontecendo, uma dedicação, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra do Senhor, uma vida de dependência de Deus. Pessoas que muitas vezes passaram por desafios que elas mesmas recuaram muitas vezes. Então nós precisamos entender isso. Mas como é que eu faço então para ser essa pessoa
para vencer os obstáculos? Primeira coisa, preciso crer, como já disse, né, em relação a Moisés, Isaías e Jeremias. Outra coisa que precisa, atitude. Se não tiver atitude, não tem como. Não há possibilidade. Imagina se Josué fica olhando o Rio Jordão, fica olhando todo ali o cronograma que Deus passa para ele. Olha, vai ter isso, isso e aquilo. Vamos dizer que Deus passasse um cronograma muito claro para ele, né? Todo, olha, você vai ter que fazer isso aqui, tal dia aquilo, tal dia mais aquilo, e mais aquilo, mais aquilo. E ele ficasse olhando para esse cronograma. Será que ele ia fazer alguma coisa? Não. Então, claro que Deus foi, cada dia Deus revelava o que precisava ser feito, né? Por etapas, não foi um relatório anterior que Deus deu, mas ele precisava tomar atitude. Então nós precisamos tomar atitude para que isso possa acontecer, né? Por isso ele diz, seja forte e corajoso, porque para tomar atitude você tem que ser forte e tem que ter coragem. Às vezes a atitude que você precisa tomar são atitudes que qualquer outra pessoa não tomaria. Eu não faria, outra pessoa não faria, mas você precisa fazer aquilo. Talvez você não faria aquilo, mas eu preciso fazer. Então eu preciso ter coragem muitas vezes para enfrentar desafios. Então, por isso o nosso tema de hoje, uma vida cheia de desafio, é que nos deve motivar a continuar. Então, a vida, não só a vida cristã, mas a vida secular, precisa de desafios para que isso possa acontecer. E com isso, então, a gente vai ver algumas pessoas também do passado que foram desafiadas. Por exemplo, Davi, quando chega nos últimos dias lá, próximo da sua morte, em 1 Reis capítulo 2, versículo 2, ele chama Salomão e diz o seguinte para Salomão: olha, filho Salomão, o seguinte, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Olha só que Davi fala para Salomão: seja forte, seja corajoso e ser homem. E a gente vai ver essa passagem também, que o próprio Deus, ele vai um momento em Jó capítulo 38, Jó vai também, Deus vai chamar a Jó e vai dizer o seguinte: vai agora e se veste como um homem e vem aqui que nós queremos conversar. E nós precisamos conversar. Deus chama Jó e fala para ele: ser homem. Interessante essa colocação, né? É importante essa colocação. A gente vê Davi falando para Salomão e o próprio Deus também desafiando a Jó. Por que isso? Porque Jó, você vai ver algumas passagens onde Jó desafia Deus. Se eu estivesse na frente de Deus, ia falar isso, isso e aquilo, porque eu não posso chegar a falar com Deus, então Ele está me afrontando, e Ele vai se colocando dessa forma assim, né? E você então pode ver que Deus chega no momento: olha aqui, Jó, você me desafiou, então agora nós vamos conversar, nós vamos ver agora o nosso tempo de prosa. Vai lá e se veste como um homem. O que Ele está dizendo com isso? Seja forte, seja corajoso, mas se põe como um comandante. Então o homem aqui nesse contexto é exatamente isso, para você colocar como um comandante, alguém militar que está disposto a enfrentar os desafios que precisa ser enfrentado, né? E assim vai. Então Davi diz para Salomão: seja como um comandante, seja como um soldado, seja alguém que não recua, seja forte, você tem muita coisa para fazer, mas toma atitude. Não deixa de fazer aquilo porque as situações vêm. Azarias, né, um profeta muito pouco conhecido, não se fala muito sobre Azarias, pelo menos só nesse texto que vai aparecer sobre ele, que é em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 2, e o versículo 7 vai falar assim: quando ele sai ao encontro então do rei Asa, ele vai advertir o rei Asa, para o rei Asa levar para o povo, e ele diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Olha o desafio: se o buscardes, e ele se deixará achar, mas se o deixares, vos deixará. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Olha só o que esse homem Azarias não fala se ele é profeta. Eu imagino que seja profeta, porque o que ele vai falar é coisa de profeta. Então ele vai dizer o seguinte: sejam fortes, busquem a Deus para vocês vencer, para vocês alcançar os objetivos de vocês. Vocês precisam realmente buscar a Deus, porque Ele se deixa achar. Deus não se esconde da gente. Nós precisamos ter convicção de que Deus está se mostrando a cada dia. Isaías vai falar isso, capítulo 59, que Deus está com os ouvidos abertos, os braços estendidos, pronto para nos abençoar.
mas o que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Ele vai esclarecer isso para nós. E Azarias vai falar isso para o rei Asa: busque a Deus, faça o povo entender isso, tenha atitude, não se entregue para a situação, seja forte, corajoso, seja homem, vai atrás dos teus objetivos. Então isso é muito importante para que nós vamos vencer sim os nossos desafios. Não abandonar Deus, porque Deus não nos abandona. Na verdade é nós que nos distanciamos de Deus, a gente que sai da presença do Senhor, e com isso então nós deixamos de receber as bênçãos que Deus tem para nós, né? O apóstolo Paulo vai orientar também a igreja de Corinto a permanecer firmes, né? Ele diz o seguinte: sejam vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, portai-vos corajosamente, portai-vos como homem, portai-vos como soldados, portai-vos como alguém que está definido a buscar, a alcançar, a fazer alguma coisa. Então, por isso, uma vida cheia de desafio é o que nos deve motivar a continuar cada dia. Quando você entende que o teu desafio ele está ancorado pelos projetos de Deus, fica muito mais fácil. Quando você entende que os teus desafios, por mais humanos que sejam, Deus está presente, Jesus está presente, fica mais fácil para a gente, né? Então nós devemos ter atitude para a nossa proteção. E Efésios capítulo 6, 10 vai mostrar como é que nós vamos ter essa proteção, essa atitude, né? No versículo 10 e 11 ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas. Em outra versão pode dizer o seguinte: contra as astutas ciladas do diabo. E com isso então a gente vê que nós vamos então vencendo os nossos desafios quando a gente pega esses pontos que são importantes para a nossa vida diária, para a nossa vida espiritual. Eu quero dizer para você que não é só para a vida espiritual, para a tua vida secular também você tem que ter disposição. Você tem que ter ânimo para isso, né? Por isso, para terminar, eu quero olhar para a gente ser uma fortaleza que só tem uma fonte, não tem outra fonte, não tem outro lugar. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Para a gente vencer os nossos desafios, por mais simples que sejam, por menores que sejam os nossos desafios, que às vezes vocês esse é o tiro de letra, não consegue tirar não. Se Deus não te der energia, você não consegue não. Se Deus não te der sabedoria, você não consegue não. Se Deus não colocar pessoas à nossa volta, eu fico olhando para filmes, né? Então, filmes, muitas vezes o mocinho está lá e vai, quando chega no final, quando ele está prestes a perder, aparece. Sempre tem alguém, sempre surge alguém. Ele nunca vence sozinho. O mocinho, não sei o quê, o herói, tal, né? O herói de guerra do filme, não sei o quê. Mas nunca fez sozinho. Sempre aparece uma moça, aparece uma mulher, aparece uma criança, qualquer coisa aparece, para que aquela situação se torne em favor daquela pessoa. Só que na vida real é bem diferente. Na vida real não é assim que surge não, a não ser que Deus coloque, a não ser que Deus te proporcione a uma saída, que a gente chama isso de milagre providencial de Deus, saída providencial. E por isso então ele vai dizer para a gente, não te mandei eu? Não foi isso que Deus mandou para a gente? Para a gente ser forte, ser corajoso, para vencer os nossos obstáculos, não foi isso? Então por isso uma vida cheia de desafio tem que nos motivar a depender de Deus, a buscar a presença do Senhor. A gente não viver querer andar com as próprias pernas, mas saber que nós temos que ter algo muito maior, muito superior, que nos leve. Então ele diz, não te mandei eu, Deus está falando isso. Não importa se a tua vida amanhã é uma vida que está com dificuldades grandes, você tem que pensar nessa. Se Deus me mandou para essa situação, é porque Ele tem resposta. É assim que a gente vence, é assim que a gente resolve muitos problemas. E eu vejo às vezes pastores que querem criar dentro das igrejas. Igreja, eu sempre falo aqui para nós, que se tem coisa simples para conduzir uma igreja, se tem coisa assim que é mamata, mamão com açúcar para levar, é igreja. Sabe por quê? Porque eu não preciso fazer nada, Deus já fez tudo.
Eu simplesmente só preciso seguir aquilo que Ele tem orientado na sua palavra. Eu só preciso fazer isso, eu só preciso fazer aquilo que Ele tem dito. Como disse aqui o apóstolo Paulo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A única coisa que eu preciso fazer é buscar a presença do Senhor, é depender de Deus. Eu não preciso inventar a igreja. Eu não preciso inventar doutrinas, eu não preciso inventar coral, eu não preciso inventar muitas coisas que se inventam por aí. Eu não preciso, porque a palavra do Senhor é clara, Ele só diz para a gente uma coisa: ser forte e corajoso. Você que é pastora, ser forte e corajosa. Você que é líder de ministério, seja lá o ministério que for, seja forte e corajoso, ainda mais nessa época agora, né? Ouvindo hoje uma entrevista de um ministro de música, de uma grande igreja, de uma igreja batista grande. Então, esse ministro, ele contando os desafios para ensaiar, os desafios para montar os musicais, né? E realmente tem que ter coragem mesmo para enfrentar, porque dentro da igreja todo mundo é voluntário. Todo mundo trabalha com voluntariado e trabalha com gosto, trabalha com disposição, mas para isso você precisa obedecer aquilo que o Senhor disse. E Ele disse: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa para você vencer os seus desafios e assim você poder vencer. Eu quero deixar essa mensagem para hoje, para cada um de nós, para mim principalmente. Uma vida cheia de desafios é o que nos precisa motivar, é o que nos deve motivar a continuar cada dia. E a vida, ela não é monótona. A vida, ela não é simplesmente uma caixinha fechada, não é isso não. Ela é muito aberta, onde cada dia nós ficamos às vezes sem saber, sem expectativa. Muitas pessoas perdem a esperança porque não sabem aonde buscar sua esperança. E nós que propagamos o nome de Jesus, nós que vivemos o nome de Jesus, nós temos a obrigação de levar para as pessoas essa convicção, a certeza de que tudo é possível àquele que crê. Esse tudo é possível você passar pelas dificuldades? Sim, claro que é. É difícil, é possível você vencer a enfermidade? Claro que é possível. É possível você enfrentar o desafio de um emprego novo? Claro que é possível. Você pode enfrentar com tranquilidade. É possível você, sei lá, alguma coisa está sendo colocada para você. É possível? Claro que é possível. Tudo é possível àquele que crê. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. E foi isso que Deus disse para Josué: Josué, vá em frente, não desanime. Começar a ter um riozinho aqui, o riozinho Jordão. Não estou falando de um riozinho, estou falando do Rio Jordão na época, e que na época era muito diferente dos tempos de hoje. Mas você tem apenas esse aí para passar de começo, com toda essa multidão. Você vai ter que passar todo mundo tem que deixar vivo do outro lado. Então olha só, não é fácil. E depois você vai ter que ir marchar em volta aí de uma cidadezinha aí, só 7 dias. E depois tem que derrubar os muros da cidade no grito. Olha só, que desafio. Mas Josué acreditou. Josué, ele tinha convicção, se Deus mandou vai acontecer. E é isso que nós temos que ter convicção. Ah, mas eu não creio em Deus. Tá bom, você não crê em Deus, mas pode ter certeza que você não vai viver e não vai resolver seus problemas se não for na dependência de Deus. Deus precisa fazer parte da sua vida. Por isso eu quero te convidar você. Se você tem algum desafio essa noite, para amanhã, para essa semana, quem sabe para os próximos dias. Quem sabe você vai entrar num momento, talvez você nem saiba, mas Deus sabe, Se você tem um momento difícil para passar nesses dias, como é que você vai passar isso? Como é que você vai enfrentar esses seus desafios? Às vezes você está com crise no seu casamento. Como é que você vai enfrentar isso? Às vezes com os filhos, às vezes temos lutas com os filhos. Como fazemos para enfrentar isso? Quantas coisas que podem tirar a nossa paz? A ordem de Deus, a ordem de Jesus para nós é: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Há possibilidade sim de você mudar toda essa situação se você buscar em Deus e esperar no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência. Então isso significa que muitas crises que nós vivemos hoje, muitos conflitos que nós temos hoje, nós queremos resolver a toque de caixa, é daqui para já. Não é assim que funciona. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O relógio de Deus não é o nosso.
E com isso, então, Deus muitas vezes Ele protela, vai protelando as coisas para que a gente esteja preparado para receber essa bênção, para que a gente possa vencer. Por isso Ele diz para Josué: Josué, marcha 7 dias em volta da cidade, cada dia uma volta. Não vai fazer tudo num dia, não vai dar certo não. Vamos por parte. E com isso, então, Ele vai preparando o povo, tanto o povo que marcha como o povo que vai ser atacado. Vai ser assim. Então Deus Ele vai fazendo dessa forma para a gente. Se você tiver algum desafio para essa semana, coloca diante do Senhor, clama ao Senhor. E Ele disse: buscar-me-eis e achareis. E Azarias vai falar então para Asa: busque o Senhor enquanto Ele está busque o Senhor enquanto está com vocês. Se buscar, Ele vai se deixar achar. E essa é a proposta para nós. Se você buscar ao Senhor, Ele vai se mostrar para você, Ele vai se deixar achar. Mas você precisa buscar, você precisa clamar ao Senhor, você precisa abrir teu coração e deixar o Espírito Santo falar com você. Eu não quero te convencer essa noite, porque eu não tenho capacidade para convencer. O papel de convencimento é o Espírito Santo. Mas você precisa abrir teu coração e dizer: Senhor, fala comigo. Abre minha mente, abre meus olhos da fé para que eu possa contemplar da Tua graça para essa semana. Senhor, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para resolver. Eu não consigo sem a Tua presença. Me ajuda. Faça isso, coloca diante do Senhor aquilo que te aflige esta noite, para que você possa amanhã enfrentar com tranquilidade. Seja forte e corajoso, corajosa, para que você possa vencer. Disse Deus para Josué, e Ele está falando para você também nesse momento: não te mandei eu? Deus mandou para você. Seja forte, seja corajosa, enfrente os teus desafios, enfrente os obstáculos que você tem. Não baixa a cabeça não, levanta a cabeça, olha para cima, contempla a glória do Senhor na tua vida. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nos permite termos a Tua palavra nos motivar. Obrigado, Senhor, porque são os desafios que nos levam para mais perto do Senhor. Obrigado, Senhor, que também são os desafios que traz o Senhor mais para perto de nós também, quando nós buscamos. Assim como disse o profeta Azarias, que o Senhor não se esconde, o Senhor se mostra a cada um de nós. Eu quero pedir que o Senhor esteja se mostrando nesse momento, Senhor, para tantas pessoas que nessa noite está nos assistindo, que nesse momento está aqui compartilhando desse alimento espiritual da Tua palavra. E que o Senhor faça, Deus, resplandecer o Seu rosto sobre cada um essa noite. E que essa semana seja uma semana de vitória para essa pessoa que está passando por esse momento de dificuldade. Eu quero colocar diante do Senhor aqueles que têm problema de família, problema relacional. A gente sempre tem pedido isso para o Senhor, porque nós sabemos que nesses tempos onde as famílias estão mais juntas, muitas delas às vezes não estão conseguindo viver harmoniosamente. Por isso eu peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias. E nós sabemos que tem famílias cristãs, famílias de crentes, muitas vezes desestruturada, desorganizada, não consegue viver esse momento. Por isso, Deus, purifica esse meio familiar. Liberta, Senhor, aquelas pessoas que estão presas nas amarras do diabo. E nós queremos, a Deus, ver o Teu povo exaltando e glorificando o Teu nome. Nós pedimos salvação, Senhor, para aqueles que estão precisando, para aqueles que nesse momento estão olhando para a cruz de Cristo e estão ali contemplando a vitória através da morte do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a morte de Jesus na cruz foi para nos salvar, que a ressurreição de Jesus foi para dizer que nós também um dia seremos ressurretos, um dia seremos ressuscitados com Cristo também, e nós vamos também morar junto com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós tenhamos coragem para enfrentar os desafios que cada um de nós temos, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, mas todos nós juntos na Tua presença. Eu quero pedir da Tua graça, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor.